Oi, pessoal de casa, beleza? Joia? Vou dividir. Tá vendo o link aí? Ó, eu mandei no chat de vocês. Tá vendo o link de azul? Esse aí é a aula gravada de hoje. Isso. Ele tem 35 minutos. Queria pedir a alguém, Henrique, você podia jogar para nós, copia esse link e joga lá no grupo de WhatsApp de vocês, beleza? É porque daí vocês assistam lá e no final voltam para a gente fazer o Kahoot junto. Inclusive, pessoal do presencial, eu queria combinar com vocês. Gente, ó, pessoal que está aqui, pessoal que está em casa, eu vou fazer assim, ó. Se der certo, já estou avisando se der certo. Semestre passado não deu certo, as notas ficaram muito baixas do Kahoot. E aí eu apelei para a prova escrita. Esse bimestre eu vou tentar a mesma coisa. Eu vou tentar pegar 2 ou 3 notas de Kahoot e fazer uma média. Se a média for muito baixa, aí eu vou fazer prova escrita com vocês, beleza? Se a média do Kahoot for boa, aí eu vou usar a média do Kahoot, beleza? Então hoje vou pedir para vocês, todo mundo fazer o Kahoot, beleza? Porque daí eu vou começar a contar o Kahoot de hoje, e aí o Kahoot da próxima aula, e aí a gente vai pegar pelo menos 2 para fazer uma média, para ter uma outra nota de vocês, que seria a nota de avaliação, entenderam? Sim? Combinado? Isso. Obrigado, Henrique. Valeu. Olha, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Dá para ouvir minha voz e a música? Tá? Oi? Puxa. Não pode fechar, esqueci. Não pode. Não dá. Não pode. Na verdade, até essa porta tinha que ficar aberta, né? Gente, vamos lá. Essa música ela foi lançada em 1978, vocês nem sonhavam em nascer ainda, e essa música já fazia sucesso. E aí eu queria relembrar sobre isso, porque o nome da música é IMCA. Em português seria a tradução ao contrário, seria Associação Cristã de Young Men, ou seja, de jovens, né? Ou de moços, né? Essa música, quando foi lançada, ela fez muito sucesso porque existia um movimento muito forte dentro da Igreja Católica, que era a Associação Cristã de Moços. Entenderam a ideia? E aí o que aconteceu? A música, ela serviu para destruir a Associação Cristã de Moços. Por quê? Porque era uma associação cristã de moços, moças não faziam parte, entenderam? Então, era uma associação de meninos, de jovens, meninas não podiam participar. E aí, isso era uma coisa comum nos anos 70 e anos 80. Por exemplo, aqui em Campo Grande, no Colégio Dom Bosco só estudava meninos, e na auxiliadora só estudava meninas, né? Então, era uma divisão que existia, anos 70, anos 80. E aí, o que aconteceu? A música, ela é considerada uma denúncia em relação ao que acontecia quando você juntava separados só meninos e só meninas. E aí a denúncia é o seguinte:
Se você tem só meninos, adivinha qual que é o divertimento deles? Ter relações sexuais entre eles. Ou seja, um menino passar a mão no outro menino, um menino, né, querer, né, trepar no outro menino e assim por diante. Professor, o que você está falando? Então, a música serviu de denúncia aí, em relação a isso. Ou seja, esses ambientes de só menino ou só menina estimulavam ou desestimulavam comportamentos homossexuais. Estimulavam. Então, ó, professor, mas isso não é exagero? Bom, a música serviu de denúncia, só que a Associação Cristã de Moços acabou. Hoje, acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso, né? E aí, isso foi uma denúncia muito forte que existiu na época, a música fez muito sucesso, e até hoje a música é marcante, ela passou a ser símbolo disso. Dia 17 de maio, no mundo inteiro, é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, né? Ou seja, por que não? Por que não? Né? E aí a música virou hino a isso, né? Ou seja, por que não? Agora, eu queria comentar sobre isso porque no Enem, isso aí virou tabu. Como tabu? Isso aí caía muito no Enem. Isso aqui é 2010, tá vendo? Ó? Pecado nefando, expressão correntemente usada para sodomia. O que era sodomia? Sodomia é você contrariar a natureza. Ou seja, homem nasceu para ter relacionamento com mulher. E aí, se forem pessoas do mesmo sexo, isso aí seria contra a natureza. Então, isso aí seria um pecado muito grave. Isso aí caía muito no Enem. Tá vendo? 2010, isso aqui é 2013, tá vendo? Esse aqui é 2018, ou seja, era recorrente no Enem. Tinha muita questão sobre isso, por quê? Nós, professores, a gente foi treinado, antigamente, que eu falo, é antes de 2000, né? Se a gente identificasse algum comportamento homossexual na sala, a gente tinha que chamar o coordenador, o diretor da escola, aí eles encaminhavam o menino ou a menina para tratamento psicológico, né? Por quê? Porque era para combater isso, para não deixar isso acontecer. E a gente identificava na escola. Depois de 99, 2000, 2001, começou uma onda de aceitação. Em vez de falar em homossexualismo, a gente chama de homossexualidade. É a identidade da pessoa que está em jogo. Você escolhe o que você quiser. Entenderam a ideia? A ideia passou a ser de respeito, né, em relação ao outro. E isso cai muito nos vestibulares, caiu muito no Enem. Tanto que o vocabulário, né, dos grupos gays e travestis começou a cair no Enem, nos vestibulares. Só que aí em 2018 aconteceu isso aqui, ó, isso aqui, ó. Entenderam? Ou seja, quando ele assumiu a presidência, e aí 2019, 2020, 2021, não cai mais redação, não cai mais isso no Enem, não cai mais nos vestibulares da universidades federais. Antes caía muito, inclusive como tema de redação, ou seja, o respeito à opção sexual das pessoas, né? Homossexualidade. Professor, por que não cai mais? Vocês acabaram de ouvir o presidente. Ele manda no Poder Executivo, que manda no Ministério, que manda numa mulher chamada Damares, que inclusive é a favor das ideias dele, e eles proibiram isso nas questões vestibulares de Enem, entenderam? Então isso não cai mais? Não cai mais. Como não cai mais, a gente não dá aula mais sobre isso, né? Ou seja, isso aí foi desestimulado de ser comentado nas escolas. Em lugar disso, existe não só o estímulo, como a obrigatoriedade da gente conversar sobre isso aí, ó. O que é isso? Eu já estou avisando, no final dessa aula, a intenção é tornar vocês mais moralistas. Vocês não tolerarem algumas coisas. Tem um limite que a gente tem que aceitar, até onde que a gente pode aceitar ou não alguma coisa. Entenderam a ideia? E aí eu queria resgatar essa aula. Quem estava aqui ano passado
a gente comentou um pouquinho sobre isso. E aí, esse ano eu queria resgatar porque a campanha aumentou e existe maior preocupação. Inclusive, acredita-se que um dos temas de redação que vai cair esse ano, né? E as questões de vestibular de Enem, elas estão sendo voltadas para isso. Voltadas para quê? O nome dessa cantora é Rosana. Rosana. Essa música foi lançada em 1987. Então, 87 e 88, essa música foi usada, inclusive, numa novela. Tá vendo? Eu queria que vocês olhassem o rosto dela. Tá vendo? Professor, o que é isso? Ela lançou essa música quando ela tinha 42 anos. Parece uma jovem, mas ela tinha 42 anos. A música fez muito sucesso, ela ganhou muita grana, e aí ela arranjou um namorado de 20 anos. Aí ela falou que o sonho e a música dela foram concretizados. O que é isso? Ela se sentia uma deusa. Ela é uma mulher com 42 anos, ela conseguiu um namorado de 20. Na época, isso foi considerado um absurdo. Por quê? O normal no Brasil era homens de 50, 60 anos casarem com meninas de 14, 15 anos. Era normal. Professor, isso era normal? Sim. Inclusive, agora está passando uma novela, não sei se vocês viram, chamada Império. E nessa novela chamada Império, tem um cara que é podre de rico, que inclusive ele tem uma amante, não tem? Uma menina, uma jovem. Professor, mas isso é normal. Homens idosos, né, com mulheres jovens, todo mundo aceita. Agora, o contrário, ninguém aceitava. Só que aí a Rosana, ela passou a ser símbolo dessa campanha. Por que mulheres mais idosas não podem ter relacionamento com jovens mais novos? Entenderam? E aí, as mulheres se sentiam deusas. Professor, e daí? Bom, na época, 1987, 88, a música fez muito sucesso por causa dessa novela aí, ó. Ó, quem lembra da aula, fica quieto. Ó. É uma história tão antiga. O que é isso? Esse menino, ele foi do interior para a cidade do Rio de Janeiro. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele estava lá na praia de Copacabana, e aí só estava ele e um cara, chamado Laio. Aí esse cara viu que ele estava muito sujo, muito fedido, ele falou, bicho, você não pode andar em Copacabana desse jeito, né? Você está parecendo um assaltante, a gente fica até com medo. Aí ele não gostou e respondeu pro Laio. Aí os dois vão brigar e aí ele vai matar o Laio. E aí, ó, só que tava só os dois na praia. Aí ele enterra o corpo do Laio, né? E aí ele sai correndo. Só que quando ele sai correndo, ele trompa numa mulher, que é essa mulher que vocês viram lá no início. O nome dela é Jocasta. E aí ela tá procurando o marido. E aí o que acontece? Ele se apaixona por ela se apaixona por ele. Entenderam? E aí o que acontece? Eu queria voltar. Aí, ó. E aí os dois se apaixonam. E aí os dois vão ficar juntos. Por quê? Porque o marido dela é declarado desaparecido, morto, ela fica viúva. E aí ela gostou dele e ele gostou dela, né? E aí os dois começam a ter uma relação, né? E aí, professor, mas já deu para perceber que ela é bem mais velha que ele. E aí, na época, todo mundo ficou querendo que os dois ficassem juntos. Por quê? Por causa da música da Rosana. O que tem uma mulher mais velha ficar com um menino mais novo? Só que aí, a Jocasta fala para ele assim, ó, essa história é muito antiga. Ela descobriu que ele tinha matado o marido dela. Aí ele, como assim? Como assim? E aí, ó, eu queria mostrar, isso aqui caiu 2 anos depois no vestibular do Enem, caiu no Enem. Tá aqui, ó. Quando Édipo nasceu, o nome dele, Édipo. Seus pais, Laio e Jocasta, o nome dela é Jocasta. O nome do marido dela era Laio. Então, ó, eles eram reis de Tebas. E aí eles foram informados de uma profecia na qual o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Professor, o senhor está falando? Na novela aconteceu isso. E aí aconteceu que o autor da novela, ele queria que a novela fizesse sucesso. Aí ele fez uma pesquisa. E aí fizeram uma pesquisa. O que as pessoas queriam? Depois de ela ter descoberto que ele era filho dela, e ela era mãe dele, fizeram uma pesquisa e 72% das pessoas que fizeram parte da pesquisa pediram que eles continuassem juntos. Mesmo sabendo que era mãe e filho. Por quê? É porque, então, eu estou contando isso para vocês esse ano para entender manipulação de mídia. Entendeu? Professor, o que aconteceu?
as pessoas ficaram a favor disso porque ele era muito bonitinho, ela era muito bonitona, e as pessoas queriam que eles ficassem juntos. Professor, mas como que aconteceu? O nome disso é complexo de Édipo. O que é complexo de Édipo? São meninos que se apaixonam por suas mães. O contrário é chamado complexo de Electra. O que é complexo de Electra? São as meninas que se apaixonam pelos seus pais. Professor, mas isso é pecado. Isso é um pecado chamado pecado incesto. O que é incesto? São os pais que têm relacionamento sexual com os próprios filhos. Professor, o que é isso? Então, ó, isso aqui é um mito, chamado mito de Édipo. Ou seja, o que é isso? Aí, ó, caiu no Enem, a mesma história, tá vendo? É um mito grego. O que é mito? Mitos são verdades reveladas por autoridades inquestionáveis. E aí eu queria que vocês entendessem isso aqui, ó. O mito Édipo Rei são dignos de destaque temas como destino e determinismo. O que é isso? O complexo de Édipo, ele serve para entender assim, ó, tem coisa que não adianta, que você não vai conseguir mudar. Tipo assim, tem gente que estuda e tira nota baixa. Tem gente que parece que não estuda, não faz nada e está sempre com nota boa. Ou seja, tem gente que parece que está destinado para o sucesso, tem gente que parece estar destinado para fracassar. Então, isso aí é um mito. Isso aí normalmente está ligado a religiões politeístas ou monoteístas. Por isso que a resposta aqui é letra B. Ou seja, o pressuposto do determinismo, o mito de Édipo, ele foi escrito para entender que tem coisa que você está destinado e você não pode contrariar o destino. Ou seja, você não pode contrariar a vontade dos deuses ou de Deus. Por isso que a resposta aqui é letra B. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Isso aí é a ideia de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho é um cara religioso, é um cara da Igreja Católica, entendeu? Quem acabou com isso foi um cara chamado João Paul Sartre. Segundo João Paul Sartre, não existe isso. Você é o único responsável pela sua existência. Então, se você quiser, você pode contrariar aquilo que todo mundo espera que você faça. Entenderam a ideia? Então, ó, segundo esse cara chamado João Paul Sartre, você é o único responsável pela sua existência. Então, a letra A é o contrário da letra B. Entenderam? Sim? Agora, vamos lá. Em 1900, falei para vocês que em 87, 88, todo mundo aceitou isso. Hoje a gente não aceita. Por quê? Porque isso aí passou a ser uma campanha. Desde 1990 que existe essa campanha. 18 de maio é Dia Nacional e Internacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Isso aqui é a campanha desse ano. Não sei se vocês já viram na televisão. Ó, 1 em cada 10. 52%. Isso aí é pesquisa de 2018. Com a pandemia, desde o ano passado, tem mais gente em casa ou menos gente em casa? Mais gente em casa. Vocês acham que isso diminuiu ou aumentou? Aumentou. Se a violência sexual acontece em casa, né? Entenderam? É mais comum do que a gente pensa o relacionamento sexual de incesto, ou seja, de pais com os filhos, ou é uma coisa muito difícil de acontecer? Uma coisa? Então, é difícil de a gente comentar e da gente falar. Professor, mas o que você está falando? Então, falar. Querer não é a mesma coisa que fazer. Exemplo, né? Eu já fui doido para fumar maconha e cheirar cocaína, né? Então, né? Professor, todo mundo quer isso. Todo mundo gostaria de experimentar. Agora, o medo então, professor, não é todo mundo. Não é todo mundo, mas é muita gente. Ou seja, meninos que desejam relacionamento sexual com as mães e meninas que desejam relacionamento sexual com o pai, não é uma coisa anormal. É uma coisa, por incrível que pareça, natural pensar. Mas o que não é natural é fazer.
Não, então. Não. Isso aí. Ô, gente. Vamos lá. Então, isso aí. Ô, gente, é isso que a gente está falando. Por exemplo, isso aí para ela é um ato criminoso. É um ato criminoso. Por isso que eu estou dando essa aula. Ô, gente, vai lá. Então, voltando. Então, não, então, eu sei disso. Então, ô, gente, vai lá. É normal isso, por exemplo, sim. Quando a gente fala com a mãe, tem gente que consegue canalizar isso para outra pessoa. Então, por exemplo, os meninos que desejam ter relacionamento sexual com mãe de amigos, na verdade, para ele, com a mãe é um tabu tão forte que ele não consegue pensar. E aí ele transfere isso para o desejo com outra mãe. Não, eu tô falando. Então, isso aí é o nome. O nome disso é complexo de Édipo. Ô, gente, acabei de mostrar para vocês o mito. Agora, lembra que eu falei para vocês que a maioria das pessoas ficaram a favor do relacionamento entre Jocasta e Édipo na novela? Professor, e por que as pessoas mudaram de lá para cá? Por causa disso que aconteceu em 1989. Esse cara chamado Lobão, ó, ele lançou essa música em 1984. Em 1984, quando ele lançou essa música, a música fez muito sucesso. Você já deve ter ouvido. E aí, ó, a música fez muito sucesso por quê? Porque na época que ele fez essa música, em 1984, todo mundo perguntou, para quem que você fez essa música? Ela é muito bonita. E aí ele falou para minha namorada, né? E aí todo mundo, nossa, que legal. Aí o que aconteceu? Em 1987, 88, a música é de 1984. Em 87, 88, passou a novela, todo mundo começou a aceitar relacionamento entre mãe e filho, por causa da novela. Eu falei para vocês, 72% das pessoas votaram nos dois continuarem juntos. Só que em 1989, um ano depois que a novela terminou, a mãe dele morreu. E aí no velório da mãe dele, ele cantou essa música. Aí o pessoal chegou e perguntou para ele, peraí, você está cantando essa música no velório de sua mãe, mas essa música não era para sua namorada? Aí ele chorando confessou. Ele falou, gente, minha mãe sempre foi minha namorada. Por isso que na letra da música ele canta assim, mágica no absurdo. Ele entendia que o relacionamento sexual que ele tinha com a mãe dele era um absurdo, mas era mágico. Ou seja, ele não sentia essa mágica como nenhuma outra pessoa. Entenderam? Então, ó, a saudade que ele sentia da mãe dele. Entenderam a música? Aí, ó, por isso que o refrão da música é isso aí, ó. O que é absurdo? Absurdo era o relacionamento que ele tinha com a mãe dele, mas era mágico. Ou seja, o que ele sentia com a mãe, ele não sentia, era uma coisa mágica. Entenderam a ideia? Professor, o que é isso? Bom, é lógico. Professor, mas isso é um crime. Isso é um crime, né? Por exemplo, uma pessoa, uma mãe ter relacionamento sexual com o próprio filho ou o pai. E aí, quem que fala o que é crime e o que não é crime? Um dos pensadores mais famosos sobre isso é um cara chamado Durkheim. Segundo Durkheim, crime, apesar de ser lastimável, é uma coisa normal e necessária. Como assim? De vez em quando, mães e pais terem relacionamento, ou seja, um relacionamento de incesto, de vez em quando, é bom que tenha. Para Durkheim é até necessário. Sabe por quê? Para a gente entender os limites que estão sendo extrapolados na sociedade. Exemplo, ninguém gosta de ter dor de cabeça, mas às vezes uma dor de cabeça, ela vai mostrar que o seu corpo está com algum problema muito maior. Exemplo, às vezes por causa de uma dor de cabeça, você descobre um câncer intestinal que podia matar o corpo. Durkheim, ele olhava a sociedade como se fosse um corpo. Então, para ele, para ele, o câncer, ele chama de anomia. O que é anomia? Anomia é uma coisa inominável. Ou seja, existem doenças que podem destruir a sociedade, né? Então, ele chamava isso de anomia. Ou seja, são doenças que podem destruir o corpo social. E aí, Durkheim, ele criou isso. Ou seja,
para que serve crime? Crime é uma coisa normal, uma coisa necessária e uma coisa que ajuda. Ajuda, sim. Por isso que a resposta aqui é a letra A. Exerce um papel regulador, contribuindo para a evolução do ordenamento jurídico. Ou seja, alguns crimes que acontecem entre nós servem para a gente acordar, para a gente não deixar mais isso acontecer, porque isso pode destruir a sociedade. Entenderam? E aí, resultado. A questão é muito cobiçada, e aí eu dei essa introdução danada e usei do Caio para entender. Até agora eu não usei essa palavra, agora eu vou começar a usar. A palavra é pedofilia. Professor, pedofilia é crime? Não, pedofilia não é crime desde 1962. Em 1962, a OMC, ela identificou pedofilia como doença. Doença, está aqui, ó. São distúrbios parafílicos caracterizados por padrões persistentes e intensos de excitação sexual atípica. O que é isso? Parafílicos, ou seja, parafílicos, né? Como que é o seu nome? Thales? Então, ó, Thales falou um negócio. Eu desejo a mãe do meu amigo, né? Você falou ou não falou isso? Falou. Então, o que é isso? Isso aí, vamos lá, gente. Gente, vamos lá. Isso. De você para ela, a gente chama de complexo de Édipo. Dela para você, a gente chama de distúrbio parafílico. Se ela gostasse de você, era como se estivesse gostando do próprio filho. E não, peraí. Isso aí é distúrbio parafílico. Ou seja, entenderam? Gente. Vamos lá. A ideia é assim, ó. O nome disso, professor, mas isso é uma doença? Sim. Isso é considerado... Por que é considerado uma doença? Segundo a Organização Mundial de Saúde, descobriram que, na verdade, isso aí, ele é até localizável. Ele acontece na região pré-frontal do cérebro, responsável pelo controle dos impulsos. Tem gente que não consegue se controlar. E aí a pessoa, por exemplo, são pessoas que normalmente, elas são facilmente, se tornam viciadas facilmente. Por exemplo, tem gente que fuma cigarro de maconha de vez em quando. Tem gente que, se sentir o cheiro, a pessoa se torna viciada a ponto de nunca mais conseguir parar. Então, professor, existe isso? Existe. Existe gente que tem pedofilia, né, pensa nisso, mas nunca coloca em prática. Essas pessoas, elas precisam tratar isso, porque um dia ela pode sucumbir à tentação. Entenderam? Por que eu estou falando isso? Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. E aí, por isso que existem campanhas. Existe tratamento, está aqui, ó. Terapia em grupo, diário de comportamento, presença da família, remédios quando necessário. Ou seja, existe remédio para tentar controlar isso. Agora, isso aí não é só no Brasil. Isso hoje já foi oficializado pela ONU. O nome disso é Protocolo de Palermo. Ou seja, a ONU estimula isso. Ou seja, tratamento disso. No Brasil, isso aí começou em 2011, com essa campanha aí, ó. A primeira parte da música, ela tem intenção assim, ó. O que acontecia até 2011? Até 2011, meninas, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, sofriam assédio sexual. Aí elas iam denunciar isso na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. As delegacias normalmente só tinham homens como delegado e homens como policiais, entenderam? Então, adivinha o que acontecia? Essas meninas, além de sofrer o assédio sexual, né, a violência sexual, elas sofriam assédio sexual dos delegados e dos policiais. Não sei se vocês já ouviram uma expressão assim, ó. Depois da porta arrombada, não adianta tranca de ferro. Já ouviram isso? Ou seja, depois da porta arrombada, não adianta tranca de ferro. Ou seja, as meninas que já tinham passado por isso, eram meninas que seriam mais fáceis, né, de ter relação sexual com elas ou mais difícil. Entenderam? Pensamento machista. Aí, ó, por isso que a partir de 2011 começou a ter delegacia da mulher, porque daí as meninas e as mulheres vão falar isso para uma mulher, que as entendam e não o homem, entenderam? Agora, essa segunda parte aqui, ó,
a gente tem que ajudar essas pessoas que sofreram a violência sexual. Agora, ó, carinho de verdade, o que que é? Ó, deixe uma porta aberta para quem quer recomeçar. Ou seja, pedófilos que chegaram a cometer ato sexual, eles precisam de ajuda, eles precisam de remédio, eles precisam de tratamento. Tudo bem que eles cometeram um crime, mas eles são doentes. Não sei se vocês sabem o que acontece quando o pedófilo, quando ele vai para a cadeia. Os caras estupram ele e matam ele. Ou seja, então, aí a ideia dessa campanha 2011 é a gente tomar consciência disso. O cara é um doente. O cara é um doente. O cara é um viciado, o cara é um drogado. Entenderam a ideia? Então, a gente teria que ajudar e não só punir essas pessoas. Bom, eu estou falando isso porque isso virou uma campanha internacional. Até hoje, em 16 países, existem 2 números de telefone. Disque 100 e Disque 180. Ou seja, você não precisa mais ir até na delegacia. Você pode só ligar e denunciar. Entenderam? A ideia é de ajudar o máximo possível as pessoas. Agora, é bom lembrar que o assunto já vem sendo cobrado nos vestibulares e no Enem. Isso aí é uma questão que caiu no vestibular. Na época, ninguém entendeu. Agora, pela aula que eu estou dando, já deu para entender a figura, né? Entenderam? Não. É uma figura maliciosa ou não maliciosa? Ó, depende do ponto de vista. Entenderam? Tem pais que não enxergam isso. A ideia é de manter os olhos abertos. Por quê? Porque tem gente libidinosa olhando para o seu filho, para sua filha. Não é à toa que a língua aqui é uma? Deu para entender, né? Beleza? Professor, o que é isso? Isso aí é para denunciar uma violência sexual que acontece nas redes sociais. O que é isso? O Brasil é um dos países onde as pessoas mais gostam de postar selfie. Professor, mas eu só tiro fotografia do meu rosto. Você sabia que existe homem que é tarado por orelha? Então, isso. Não é só homem, existe mulher também, que é tarado por dedão. Por dedão do pé. Professor, o que é isso? Existe. Então, gente, olha lá. Existe gente que é tarado por isso. Professor, tarado é crime. Pedofilia não. Existem pedófilos que são doentes, até gostam disso, mas não chegam a praticar nada em relação a isso. Agora, aqui, ó, eu queria mostrar isso aqui, é famosíssimo. O que é famosíssimo? Todo ano a gente comenta sobre isso. Já existiu uma geração de pessoas que não enxergavam isso. A geração de vocês consegue enxergar. O que é isso? Antes de vocês nascerem, essa mulher era uma das mulheres mais famosas da televisão brasileira. Tanto que, no mesmo estilo do sucesso da Xuxa, tinha um programa chamado Mara Maravilha e um programa chamado Angélica. Inclusive, a Angélica, que é casada com o Luciano Huck. Como que eles faziam sucesso? Eles faziam esse tipo de programa. Professor, qual que é o problema desse vídeo? A menina está de mini saia e a brincadeira dela é brincar no parque enquanto o lobo não vem. Então, a brincadeira é provocar. Entenderam? Então, ela está de mini saia, dançando para lá e para cá, provocando o lobo. Então, é muito gostoso provocar. É muito gostoso chamar a atenção. É muito gostoso despertar o interesse do outro. Só que você sabe que ele é perigoso. Você sabe que ele pode ser violento. Você sabe que ele é cabeludo. Né? Você sabe que ele é grandão. Então, dá medo, mas ao mesmo tempo é atraente. Ó, vou comer todas. Deu para entender a mensagem? Professor, a mensagem tem duplo sentido. Entenderam o duplo sentido? Então, professor, como que a gente assistia isso? Não só assistia, né? As crianças cantavam e dançavam isso. Só que aí, hoje, a gente fica, poxa, será que isso é certo? Será que isso é errado?
Mas era só a Xuxa? Não. Isso aqui é uma revista. Em 2014, a Vogue, uma revista famosa que tem, ela entrou numa onda. 2013, 2014, 2015 era uma onda. Existia modelo só magrinha. E aí fizeram modelo plus. Aí modelo plus size. E aí modelos, ou seja, mulheres mais idosas, mulheres mais jovens. E aí essa revista resolveu lançar modelo kids. Modelo kids. E aí, em 2014, ela fez isso aí, ó. Caiu em um punhado de vestibular. Tá vendo? Isso aí foi um ensaio fotográfico para lançar a moda de uma revista de modelos kids no Brasil. E aí tem gente que acha que isso aí é um absurdo, tem gente que acha que não tem nada a ver. Né? Ou seja, isso aí é absurdo ou isso aí não tem nada a ver? Né? Ou seja, isso aí é provocante ou é apenas fotografias normais? Entenderam? Não, então, aí a ideia é essa. E aí na revista, eles questionavam isso. O problema, sabe o que, que é? O problema é o limite. O problema é o limite. Ou seja, até que ponto que a gente deveria proibir, até que ponto que a gente deveria permitir. Entenderam? Professor, essa discussão, ela é chamada multiculturalismo ou universalidade. O que, que é isso? Gente, só para acabar, olha só. A ideia é assim, ó, será que a gente deveria criar, né, regras para todo mundo obedecer, ou cada grupo, cada família, cada sociedade, cada país escolher as suas regras? Entenderam? Então a discussão é entre multiculturalismo e relativismo. Ou a gente relativiza, ou seja, a gente aceita que cada um viva do jeito que quiser, ou a gente implanta regras gerais. Isso aqui caiu na Unesp, tá vendo? Projeto no Iraque reduz a idade mínima para o casamento de mulher, para o casamento para mulheres xiitas de 9 anos. O que é isso? As mulheres que casassem com 9 anos, elas tinham que estar disponíveis para a relação sexual com seus maridos a qualquer momento. A gente está falando de meninas de 9 anos. E aí, problema? A gente aceita ou não aceita isso? Aceita ou não aceita? Então, professor, a gente não pode aceitar, mas a gente está falando de outro país, de outra religião, de outro costume. Entenderam? Então, o problema... gente, atenção, não estou falando que está certo, estou falando que está errado. Estou falando que a discussão é relativismo e universalidade. Ou seja, relativizar é aceitar isso. Universalizar é a gente ter uma ética que seja aceita em tudo quanto é lugar do mundo. Esse é um grande problema da humanidade hoje. O que vale para um, deveria valer para todo mundo. Entenderam? Mas as pessoas são diferentes. E aonde que fica o respeito ao costume e à cultura dos outros? Entenderam? Agora, eu queria mostrar isso aqui para vocês. No Brasil, a gente tem um limite. No Brasil, a regra é essa. Até 14 anos, é estupro de vulnerável, né? Estupro de vulnerável. O que significa isso? Se você tiver relacionamento com uma pessoa, menino ou menina, que não tenha, ou até a idade de 14 anos, não vai ter nem julgamento. Você vai para a cadeia direto. Vai para a cadeia direto. Não tem nem... Professor, mas a pessoa quis, a pessoa aceitou, a pessoa insistiu, não interessa, vai para a cadeia. Agora, acima de 14 anos, aí vai ter julgamento, né, para ver quais foram as condições, se foi desejado, se não foi indesejado, né, se a pessoa quer realmente, né? Agora, antes do 14, proibiram inclusive casamento. O que você está falando? Casamento, sim. Pô, gente, era normal mulheres casarem com 12, 13 e até 14 anos, antes de completar 14 anos. Hoje pode? Pode. De 14, depois de completar 14 anos, até os 18, meninas e meninos casam se tiver autorização dos pais. Os pais têm que ir no cartório assinar o documento, né? Ou seja, você só pode casar de livre e espontânea vontade a partir dos 18. Entenderam a ideia? Certo? Ou seja, no Brasil a gente tem um limite, e o limite é 14 anos. De acordo? Ô, gente, pega o celular, rapidão. Quanto? Nossa, vai sobrar. Vai sobrar porque é, 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 é 20 segundos cada questão.
Tô ligando. Já liguei, já liguei. Olá. Atenção, tem que colocar turma, hein? Não esqueça. Professor, Oi. compartilha a tela para a gente, por favor. Tá, peraí. Minuto. Apareceu? Apareceu para vocês? Em casa? Apareceu. Valeu, começando, hein? Peraí, aqui, ó. Olá, gente, rapidão. Foi. Foi. Parou. 50. Aí, foi. Parou. Opa. 54. Foi. Todo mundo aqui na sala entrou, né? Vamos lá, foi. Começou. Quem tá em casa no celular? Ó, mito de Édipo reforça o pressuposto. Liberal, determinista, teológico, humanista. Resposta é determinista, isso mesmo. Segunda. Para Durkheim, crime é exceto. O que está errado? Isso. Ele é necessário para a gente criar novas leis, novas regras. Terceira, para a OMS, pedofilia é exceto, errado, para a OMS. Crime, doença, distúrbio, alteração cerebral. Isso, não é crime, é uma doença, né? Vamos lá. Quarta. Tratamento de pedofilia envolve exceto, ou seja, está errado aqui para tratar um pedófilo. Diário, comportamento, afastamento familiar, remédios quando necessário, terapia grupal. Afastamento de família de jeito nenhum, né? 5. É estupro de vulnerável quando a vítima tem menos de 7, 10, 14 ou 18 anos. 16 anos. É. Isso. Teve gente que ainda errou, hein? Olá, terceiro lugar. João Afonso, tá aqui? Não. Bruno, tá aqui? Não, vixe. Gabriel? Hã? Beleza. Ô, gente, guardando o celular. Vamos lá, guardando.
Oi. No Kahoot dele. Putz, você me manda depois uma mensagem no WhatsApp. Beleza? Zoando a altura da colega. Bom dia, pessoal de casa, todos me ouvindo? Alto e claro. Beleza, então vamos lá, começando. Deixa eu fechar aqui, tem uns negócios abertos. Puta que pariu de coisa aberta. Vamos lá. Ok. O que aconteceu com a câmera? Ah, tá, já me liguei. Ah, deixava mesmo. Acabei de falar isso no outro segundo ano. Aqui a aula não avança, mano. Hã? Fiquei sabendo, mas não tenho notícia. Eu só soube que se acidentou, mas não sei como que tá, não sei, não faço ideia. Não tive tempo ainda de me inteirar nos dados. Vamos lá, bom dia para vocês. A gente vai começar segundo reinado hoje. Com os meninos? Não sou não. Eu acho que se fosse menino, mas eu acho que eu não seria ciumento não, eu sou muito liberal, não seria não. Eu acredito que não. Vamos lá, bom dia, bom dia. Bom dia. Hã? Não. Vambora.
Vamos, seus lugares, senhores e senhoritas, bom dia. Olá, Caio, não tô sabendo, Caio. Se então, ninguém me falou nada. Pessoal de casa, pode deixar que eu faça uma letra maior de agora em diante, tá? Agora que eu vi que a letra ficou pequenininha demais. Vamos lá. Pessoal aqui presente comigo, bom dia para vocês, senhores e senhoritas. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Aula de História do Brasil. A gente começa segundo reinado neste exato momento. Pessoal de casa, fique tranquilo. Eu vou mandando a foto do quadro para você, tá? Então, à medida que eu for escrevendo, eu vou te enviando esse registro. Amores, primeiro elemento aqui, eu vou colocar alguns termos gerais para a gente começar a falar desse segundo reinado, tá? Como eu mesmo falei aqui, o chamado aspecto geral. Eu tirei foto lá da outra sala, ficou tão perfeitinho o quadro que eu vou repetir ele aqui. Então, aspectos gerais. São alguns termos, na verdade, para a gente ter sobre o segundo reinado. Primeiro deles, né? O período entre 1840 e 1889, o imperador Dom Pedro II vai governar o Brasil. Governo, portanto, de 49 anos no poder. Assumiu aos 15 anos de idade. Chega ao poder por meio do golpe da maioridade. Então, aqui, imperador Dom Pedro II. Isso. Oi. Claro. Chega ao poder por meio do chamado golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Não é um golpe, toda à vontade. Não é um golpe propriamente dito, tá? Golpe é, né, gente? Golpe é. Na verdade, quando eu falo que não é um golpe, porque não é um processo violento nem nada, é um acordo político. A Constituição dizia que o filho de Dom Pedro I tinha que ser coroado rei quando completasse 25 anos de idade. Os liberais vão fazer uma campanha para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Ele é coroado com 15 anos de idade. Então, é golpe, porque está antecipando algo que não era para antecipar. A lei diz, a lei era clara, 25 anos. Hã? Aprendendo como assim? Não entendi. Isso, são os regentes, exato. É, ele está aprendendo, exato. Mas está indo contra a constitucionalidade. Não era para ele governar com 15 anos. Então, chega ao poder por meio do golpe da maioridade. Esse segundo reinado, nós vamos ter a adoção do modelo parlamentarista.
Então, nesse período aí, nós vamos ter a adoção do parlamentarismo no país. Por enquanto, eu só estou apresentando os temas, eu vou falar de cada um deles. A gente já vai falar o que foi o golpe da maioridade, já vamos falar do modelo parlamentarista, chamado de parlamentarismo às avessas. Por que o nome, né? Porque no Brasil, a gente vai imitar o modelo tradicional de parlamentarismo, que é o modelo britânico, só que no Brasilzão velho de guerra, o modelo parlamentarista vai ser totalmente ao contrário do modelo tradicional. A gente vai inventar um negócio novo aqui, tá? Devido à politicagem, né, do Segundo Reinado e a tentativa do imperador manter a paz. Para fechar esse conceito de aspectos gerais, lembrar que aqui a gente tem 2 partidos políticos. Esses partidos políticos representam a elite brasileira, então são partidos da elite, não são partidos populares, não há esse aspecto. A única diferença aqui era quanto à forma de governo. Liberais defendem a autonomia e maior poder do legislativo, e conservadores defendem a centralização do poder e maior poder na mão do executivo. Por enquanto, só vou colocar o nome, a gente só precisa do nome por enquanto, eu já vou caracterizar também. Então aqui partidos políticos, Partido Liberal, e Partido Conservador. E agora nós vamos falar do golpe da maioridade e as eleições do cacete. Crianças minhas, a palavra cacete é utilizada como sinônimo de porrada, cacetete, descer o cacete, sentar a porrada. Cacetinho, pão lá no sul. Me vê 10 cacetinhos, né? Porque lembra o mesmo cacetete. O pão era o bengala, um pouquinho maior. Acabou a pilha? Acabou não, acabou não. Ué, por que vocês escreveram aqui acabou a pilha, provavelmente? É que o senhor estava quieto, mas fazia movimento parecendo que estava falando. Ah, tá, não, é que eu tava só quietinho. Beleza, beleza. Acabando aqui, gritem, por favor, que a gente já... como que é? Chama quem tem que chamar. Bem, vamos lá. Primeiro ponto, ó, vamos relembrar um pouquinho agora. Brasil, período regencial, o Brasil está pegando fogo. Um monte de revoltas estão ocorrendo, né? A cabanagem no Pará, está ocorrendo a farroupilha no sul do país, né? Sabinada, balaiada. Só a cabanagem no norte e a farroupilha no sul já conturbaram toda a história política brasileira naquele momento. Cabanagem durou 5 anos de conflito, de guerra civil. Farroupilha foram 10 anos. Chegaram a proclamar 2 repúblicas no sul. Diga.
É antes disso. São os 10 anos anteriores à chegada de Dom Pedro II ao poder. Então vai de 1831 a 39 na prática, né, 1840, mas como a Farroupilha ainda ela vai durar 5 anos durante o governo de Dom Pedro. Diga. Isso, era aquela Casa das Sete Mulheres. Muito bacana, foi uma... Tá tendo uma novela agora? Não, não. Você está falando dessa antiga. É que teve uma que era uma minissérie gigantesca, não sei quantos episódios, que foi a Casa das Sete Mulheres. Foi bem bacana, retratado fielmente. Oi, diga. Claro. Retratada fielmente em relação a isso. Tá bom? Vai lá, ó. Golpe da maioridade. Quem está governando o Brasil nesse momento é Araújo Lima, líder do Partido Conservador. Cabanagem acontecendo. Farroupilha rolando. A Balaiada e a Sabinada já tinham sido pacificadas, mas a cabanagem e a Farroupilha não acabava. O Brasil está uma caos, anarquia. Os liberais começam a fazer uma campanha dizendo o seguinte: somente o imperador pode pacificar o Brasil, somente a figura de Dom Pedro II pode trazer paz ao país. Eles levam essa ideia para jornalistas, que começam a fazer uma verdadeira campanha no Rio de Janeiro e nas principais capitais sobre a necessidade de antecipar a maioridade do imperador. É feita, então, uma verdadeira... essa campanha ela vai ganhando o povo vai comprando a ideia, somente o imperador pode trazer paz ao país, e aí é proposta uma lei, a lei da maioridade, para poder antecipar a maioridade do imperador. Então é tudo feito de maneira jurídica, dentro da lei. A gente usa a palavrinha golpe porque tinha que esperar 10 anos ainda para ele governar. Os liberais, então, iniciam a campanha pela maioridade do imperador. E quem que estava governando antes? O regente Araújo Lima, Partido Conservador. Os conservadores não podiam falar nada, você entende? Porque se eles falassem que eram contra a maioridade de Dom Pedro II, na prática significa, então, que você é contra a monarquia? Você é contra, então, o herdeiro da coroa virar rei? Então, os conservadores ficam calados e os liberais conseguem ganhar essa disputa política e o imperador Dom Pedro II é, então, emancipado, ele é, então, elevado e, com 15 anos de idade, coroado imperador do Brasil. Olha agora o que vai acontecer. Quem ajudou Dom Pedro II chegar ao poder foram os liberais, que não estavam no poder naquele momento. Quem que estava no poder naquele momento? Conservadores. Então, o imperador forma um ministério e só nomeia ministros liberais, porque foram eles que ajudaram ele com a antecipação da maioridade dele. Ou seja, os liberais agora voltam ao poder. Tranquilo até aqui? Vamos fazer esse primeiro registro e aí a gente continua esse processo. Então, golpe da maioridade na prática é o seguinte, é a antecipação, golpe, da maioridade pessoal de casa, vou mudar a câmera, já mando essa fotinha para vocês. Vou colocar na câmera geral, assim, opa, e daqui a pouquinho eu jogo na câmera 2, tá? Então, golpe da maioridade, o que que foi? Antecipação da maioridade o importante aqui é lembrar que esse golpe da maioridade, que é a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, foi um movimento liderado pelos liberais. Que soninho, hein?
Que foi que vocês estão rachando de rir aí? Não sei, eu não tô olhando. Tem que dormir para crescer, não é? Quem é que tá maior aí que todo mundo? Sabe aí, deixa eu ficar de pé, deixa eu ver se você ficou maior que todo mundo mesmo. Ó os caras baixinhos falando mal, mano. Os... E vocês, viu? Ô, maldade, coração, mano. Vocês são uns trecos. Vai lá, ó. Golpe da maioridade, antecipação na maioridade de Dom Pedro II, movimento liderado pelos liberais. Dom Pedro, então, é coroado imperador do Brasil, forma um ministério formado somente por liberais. Ou seja, os liberais, ó, voltaram ao poder. Então, agora estão junto com o Dom Pedro. Tem um problema agora, gente. É aqui que a coisa começa a complicar. O imperador formou um ministério formado só por liberais, mas para esse ministério ter validade, ele precisa ter a maioria na Câmara dos Deputados. São convocadas eleições. Para poder garantir a maioria na Câmara dos Deputados, os liberais vão fazer de tudo naquelas eleições de 1840 a 1841. Vão fraudar as eleições, vão ameaçar a população, vão prender membros do conservador em casa para não poder ir votar no dia, vão coagir o povo a votar só nos políticos liberais, e moral da história, vão ganhar as eleições. Opa! E ao ganhar as eleições, os liberais conseguiram o quê? A maioria na Câmara dos Deputados, e com isso, esse ministério passou a ter validade. Até aqui tá tranquilo? Daqui a pouco eu vou escrever tudo, tá? Fica tranquilo. Em 1842, denúncias são feitas para Dom Pedro II. Ô, Pedrinho, os liberais só ganharam a eleição, Pedrinho, porque na última eleição eles saíram nas ruas com cacetete na mão e sentaram a porrada no povo para votar neles. E quem não quis votar neles, eles prenderam as pessoas dentro de casa, prenderam as pessoas em galpões para não poder votar nos candidatos dos conservadores. Dom Pedro fica emputecido com isso. O que ele faz? Ele é o imperador. Ele anula o resultado das eleições. É a partir daí que elas são chamadas de eleições do cacete, porque vem à tona. Ó, os caras só ganharam porque bateram no povo, fraudaram as eleições e ameaçaram a população. E ao anular o resultado das eleições de 41, quem que agora chega ao poder? Conservadores. Ó, eu concorri o cargo de senador com você. Eu liberal, você conservador. Você foi derrotado porque eu roubei. Se meu cargo foi anulado, quem que sobe imediatamente o poder? O derrotado. Você agora virou político. Eu era o deputado liberal, você é o deputado conservador concorrendo ao cargo. Eu fui eleito, porque fraudei, roubei e usei de violência. Como meu cargo foi anulado, você, deputado conservador, imediatamente sobe ao poder. Tá tranquilo aqui? Só para resumir para você. Exato. Então, resumindo, golpe da maioridade, liberais no poder, eleições do cacete, anula o resultado das eleições, conservadores voltam ao poder.
Tá tranquilo ainda? Nesse momento, os liberais não vão aceitar, né, gente? Eles não vão aceitar porque, poxa, era a gente que estava governando, e aí o que vai ocorrer? Vão ocorrer revoltas. São as revoltas liberais de 1842. Eu estava falando lá na outra sala, vou falar aqui também, né? Óbvio. O período do segundo reinado ele vai ser muito pacífico. Nós vamos ter essas revoltas em 1842 e uma última revolta em 1848. Depois, não tem mais revolta no Brasil. Guerra do Paraguai é guerra contra o inimigo externo, não é revolta. Revolta, igual aconteceu no período regencial, não vai acontecer durante o segundo reinado. Por quê? Dom Pedro vai ser muito inteligente aqui, né? E corrupto também, por favor, para de louvar imperador, né? Corrupto também, sacana também, que vai fazer o quê? Vai costurar a politicagem para acabar as revoltas políticas. Mas tudo isso à custa da democracia. Beleza até aqui? Tranquilo? Então agora vamos avançar isso. Golpe da maioridade. Dom Pedro é coroado imperador do Brasil e forma um ministério formado apenas por liberais. Pessoal de casa, posso colocar na câmera só para esses dois quadros já, para ficar maior aí para vocês? Eu vou mandar já uma foto que já ajuda bastante. Deixa eu ver essa foto aqui. Oi. Aqui, manterem. Tá todo mundo me ouvindo bem em casa? Vou pôr a outra câmera, ó. Fica ruim ou já pode colocar ela assim? Já pode? Pode mudar já? Beleza. Então, beleza. Vai lá, tô deixando assim, tá bom? Garotos, vamos lá.
Mandei a primeira foto no grupo de vocês, ok? Vou apagar a primeira parte do quadro, o pessoal de casa vai copiando, já para eu poder mudar a câmera. Oi, por quê? Uh. Eu fico mais feliz ouvindo isso. O povo fala que eu sou meio viado, mas eu não sei, eu gosto de deixar sujo. Amém. Isso. Isso, para mudar, para manter bonitinho, ó. E aí não mudei de título ainda, eu tô no subtítulo. Vocês estão bem aí, vocês estão aglomerando aí atrás. E vocês aglomerando aí na frente. Tadinho. Como que faz? Assim? Melhora. Puta. Fui mexer para ajudar o parceiro ali e sumiu a imagem. Vou jogar a câmera geral de novo. Opa, assim, cadê a geral aqui? Vamos lá para outra parte do quadro, beleza? Pessoal de casa, já mandei a foto do quadro para vocês, então às vezes pelo celular aí fica mais fácil de estar podendo fazer o registro. Vamos lá, dando continuidade. Então, ó, as eleições foram marcadas por violência, coações e fraudes em favor dos liberais que elegeram a maioria dos deputados. Eles precisavam disso para manter o ministério. Denúncias contra os liberais fazem com que o imperador anulasse o resultado das eleições. Então, na frente daquilo ali, você vai dar continuidade comigo, porque é agora que a gente fica sabendo que elas foram as eleições do cacete. Que até então, a gente não tinha essa referência. E aí, ó, o que acontece? Olha lá, na sequência da linha, retorno dos... Oi. Eles apenas perdem os cargos, tá? Mas ninguém é preso, ninguém, não acontece isso, não. Elite, né? Elite brasileira, muito ali membro da nobreza, não acontece nada, só perdem os cargos, tá? Retorno dos conservadores ao poder. Aí, vamos fazer aqui uma introjeção dentro dessas eleições do cacete para a gente lembrar os partidos políticos. Aí é para a gente lembrar da diferença deles, tá? Liberais eram a favor da autonomia das províncias e de maior poder ao legislativo. Eu vou escrever descentralização, mas eu vou tirar ela dessa linha, vou jogar embaixo. Espera aí.
Amores, vai lá. São partidos da elite. Então, eles não têm uma diferença real, uma diferença básica. Eu poderia citar diferençazinhas do tipo assim, ó. A maioria dos membros do Partido Conservador era a elite que vinha, né, do Rio de Janeiro, da nobreza, são latifundiários, dono de terras, tá? São contra a libertação dos escravos. Membros do Partido Liberal é a elite urbana, são os altos funcionários públicos, os profissionais liberais, é o médico, é o advogado, é o engenheiro, é o oficial do exército, tá? São ricos comerciantes, mas que também são contra a abolição da escravidão, também querem manter o Brasil do jeito que está. Ou seja, esses partidos, eles não tinham uma diferença ideológica. Não tinha ideologia. A diferença deles, ela reside, no máximo, no que eu escrevi ali. Liberal é a favor da descentralização, ele quer que o poder legislativo e as províncias tenham maior autonomia, né? E o conservador, ele é mais defensor da centralização política, né? E a questão do poder executivo, ou seja, ele quer um executivo forte. Tá tranquilo até aqui? Até que hora vai minha aula? Mentira que é 35. Ô, porrada que dá vontade. Meu Deus do céu. Calma, deixa eu só fazer uma referência. Minhas crianças, na sua tarefa de hoje tem um exercício sobre golpe da maioridade, um sobre eleições do cacete e outro sobre parlamentarismo às avessas. Eu não cheguei nesse assunto, mas é só você abrir seu livro, lá na página inicial do capítulo, tem um quadrinho lá de um parágrafo explicando o que é o parlamentarismo às avessas e você tem condições de resolver a tarefa. Tudo bem? Sim? Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp lá, se não conseguir resolver o exercício, me peça auxílio, estou à disposição. Beleza? Pessoal de casa, vou tirar foto desse parte do quadro que falta e enviar para vocês. Mas não bateu ainda, né? Espera bater para sair, tá bom? Oi. Caléo tá no Nota. Conhece ele também? Hã? Você estudou com ele? Nossa, era da máxima, então. Que gracinha. Como que é teu nome? Júlio. Hã? Ah, você era do General, junto com o Guilherme. Então você é amiga do Guilherme, amigão dele. Os dois inseparáveis. Esse ano eles estão meio na correria. Guilherme já tá fazendo cursinho. Os pais do Guilherme estão massacrando ele. Eu falo, ai, tadinho do Guilherme. Eu também falo. Já não basta ter que fazer no terceiro ano, o pai já mandar fazer desde o segundo. É, o pai dele meio que dá uma pirada. É aquela coisa que é que ele seja médico, ele tem que ser médico. Ah, falo nada a ver, mano. Deixa você escolher, você tem que ser feliz. Deixa o prof anotar aqui agora onde ele parou para não dar erro. Tanto que eles tentam chamar o Guilherme para almoçar, quase nunca dá certo. Pessoal de casa, obrigado. Fiquem bem. E até semana que vem. Ah, que bonitinho. Agora é assim? Ó. Já venceu já. Ah, não dá nada, não tá tendo mais, né? Tá tendo mais, né, meu guri? Não tem como, né?